E aí pessoal, tudo bom com vocês? Essa será a nossa última aula de sistemas operacionais. Espero que vocês estejam com lápis e caderno em mãos para que, se haja alguma dúvida, possamos tirá-la no fórum mais tarde. Hoje encerramos o conteúdo da nossa disciplina. Vamos estudar mais duas gerências do sistema operacional, que estão dentro da gerência de núcleo do sistema operacional, que são a gerência de entrada e saída e a gerência de sistema de arquivos. Mas antes de começarmos, vamos fazer aquela tradicional revisão, relembrando um pouco do que nós já estudamos na última aula, para que a gente possa atualizar o conteúdo. Então vamos lá. Na nossa aula passada, nós vimos como os processos são executados, tanto no modo núcleo quanto no modo usuário, sendo que no modo núcleo esses processos são referentes ao sistema operacional e às suas gerências, e no modo usuário, aqueles processos referentes aos aplicativos do usuário. Vimos também que o sistema operacional possui um núcleo. Podemos incluir nele a gerência de UCP, gerência de memória, gerência de entrada e saída e gerência de sistema de arquivos. Na gerência de UCP, estudamos os escalonamentos e os algoritmos dos escalonamentos e seus critérios de alternância de processo. Vimos também que a gerência de memória, onde aprendemos que os processos precisam ser armazenados na memória para serem executados pelo processador. E para que isso seja feito de maneira mais eficaz, várias técnicas de alocação de memória foram desenvolvidas. Uma alocação contígua de paginação e também a paginação por demanda, que utiliza a memória virtual. Vamos agora falar um pouco mais sobre a gerência de entrada e saída. Bom, pessoal, no dia a dia, você interage com o computador fornecendo informações por meio de dispositivos de entrada e saída. A maioria dos benefícios que o computador lhe oferece é disponibilizada através desses dispositivos, como monitores, impressoras, scanners, teclado, mouse, entre outros. Portanto, você pode ter percebido que o gerenciamento de sistemas de entrada e saída é uma das funções mais importantes do sistema operacional. Então, o que são os dispositivos de entrada e saída? Os dispositivos de entrada e saída, ou input, são também denominados periféricos. Eles permitem a interação do processador com o homem, possibilitando a entrada ou a saída de dados. O que todos os dispositivos de entrada têm em comum é que eles codificam a informação que entra em dados que possam ser processados pelo sistema digital do computador, já que os dispositivos de saída decodificam os dados e informações que podem ser entendidas pelo usuário. Os periféricos são dispositivos instalados junto ao computador, cuja função é auxiliar na comunicação homem e máquina. Esses dispositivos poderão estar na periferia, que quer dizer em torno do computador, ou dentro do próprio gabinete. O gabinete é uma caixa metálica horizontal ou vertical que tem a função de servir como suporte à placa-mãe, drives de comunicação e outros dispositivos eletrônicos. Neles são conectados os periféricos. Nós vamos ver algum deles agora. Bom, pessoal, com relação aos periféricos de entrada e saída, não existe muita mística com relação a eles, não. Eles são dispositivos que estão ao redor do computador. Periféricos quer dizer periferia. Periferia quer dizer ao redor. Aqui nós temos alguns periféricos, que estão distribuídos entre periféricos de entrada e saída. Periféricos de entrada, o usuário fornece informação para o computador, e de saída o computador fornece esse resultado ao usuário. Por exemplo, saída nós temos aí tela, caixa de som, nós temos projetor, nós temos impressora, E de entrada nós temos aí, o teclado, o mouse, a webcam, o fone, E nós temos alguns periféricos que são tanto de entrada como de saída. Por exemplo, o pendrive. O pendrive você pode tanto colocar informação no computador como retirar informação do computador. E todos esses dispositivos estão em volta de quem? Da placa-mãe, que fica dentro do gabinete. Certinho? Ficou claro essa parte de periféricos de entrada e saída? Bom, pessoal, nós vimos que os dispositivos de entrada e saída são a base da estrutura de gerência de entrada e saída do hardware. E a comunicação, eles são a comunicação com o mundo real. Uma grande quantidade de dispositivos pode ser conectada a um computador. E é o sistema operacional que deve ter suporte para permitir que os processos de usuários, processo de usuário e de sistema para cada um deles. E o hardware é justamente isso, a base da estrutura de gerência de entrada e saída. É o hardware que faz a comunicação com o mundo real. Uma grande quantidade de dispositivos pode ser conectado ao computador. Para cada um deles é basicamente
entra na gerência de entrada e saída. Ela irá controlar o acesso do disco rígido e demais dispositivos periféricos. Os dispositivos de entrada e saída são utilizados para permitir a comunicação entre o sistema computacional e o mundo externo. Eles podem ser classificados como dispositivos de entrada e dispositivos de saída, ou entrada e saída. De entrada, como teclado e mouse, são aqueles que a gente usa para fornecer informação ao computador, ou de saída, como monitores, impressoras, são dispositivos que fornecem informação do computador. Também é possível que dispositivos realizem tanto a entrada e saída, como modem, discos rígidos, CD, DVD, pendrive. Então, eles são a entrada e saída. Essa transferência de dados ela pode ocorrer através de blocos de informação ou de caracteres. Vejamos a definição de dispositivos de bloco e dispositivos de caracteres em um sistema computacional. Temos basicamente dois tipos de dispositivos de entrada e saída. Vamos lá. Bom, pessoal, com relação aos dispositivos de bloco e dispositivos de caractere, eles são dispositivos de entrada e saída do computador. Dispositivos de entrada e saída. Bom, dispositivos de bloco armazenam informação em blocos de tamanho fixo, cada um com seu próprio endereço. O sistema operacional faz a operação de busca e gravação através dos endereços. Os discos, um exemplo deles são os discos rígidos que estão nessa categoria de dispositivo. Dispositivos de caractere operam com fluxo de caracteres, não são endereçáveis e não têm operações de busca. Por exemplo, o teclado, o mouse e interfaces de rede estão nessa classe. Esses são os nossos dois tipos de dispositivos de bloco, dispositivos de entrada e saída, desculpe. Nós temos dispositivo de bloco, que um exemplo dele são os discos rígidos, que trabalham com tamanhos fixos de bloco, e cada um com seu próprio endereço. É um dispositivo mais complexo. E nós temos aí os dispositivos de caracteres, que não são endereçáveis e não têm operação. Esses são dispositivos mais simples, como teclado e mouse. E também as interfaces de rede que estão nessa classe. Bom, pessoal, todos os dispositivos de entrada e saída têm um controlador. Um conjunto de componentes eletrônicos que fazem a comunicação do dispositivo com o sistema computacional. Agora imagine a situação. Existem milhares de fabricantes de hardware no mundo. Concorda então que existem milhares de tipos de fabricantes do mesmo tipo, do mesmo dispositivo. Por exemplo, uma placa de vídeo, cada placa de vídeo possui a sua própria maneira de trabalhar. Então você imagina o trabalho do sistema operacional para atender e comandar tantos diferentes tipos de hardware. É para isso que existem os controladores de dispositivo. Todos os dispositivos de entrada e saída têm um controlador, que são um conjunto de componentes eletrônicos que fazem a comunicação desse dispositivo com o sistema operacional. Existem softwares que atuam junto com o sistema operacional, que são softwares chamados softwares de sistema. Eles são aqueles programas que atuam diretamente com o hardware. Estão incluídos nessa classe drives dispositivos. E eles auxiliam o sistema operacional nessa tarefa de controlar os dispositivos periféricos, que são os dispositivos de hardware. Nós vamos ver eles mais detalhadamente agora no slide 3. Então, pessoal, agora nós vamos ver como funcionam os controladores de dispositivo. Basicamente, pessoal, cada periférico, cada dispositivo que se conecta ao computador, possui o seu controlador próprio. Por exemplo, aqui, o scanner, que pode ser também uma impressora, Cada dispositivo possui um controlador que vai auxiliar o sistema operacional na gerência desse dispositivo, Ou um HD externo, ou um HD, ou a impressora. Todos esses dispositivos, de entrada e saída, têm um controlador, um conjunto de componentes eletrônicos que fazem a comunicação do dispositivo com o sistema. Bom, pessoal, então os controladores, eles têm registradores próprios. Em alguns deles, possuem até memória, que são utilizadas justamente para a transferência de dados. Aí é onde entra o sistema operacional, que tem a responsabilidade pela comunicação com esse controlador. Ele faz isso através de um componente chamado driver. Um componente de dispositivo chamado drive, Esse drive que vai traduzir os comandos do sistema operacional para os dispositivos. E receber também os dados enviados por eles. Nessa figura, na próxima figura, a gente pode observar que existe uma ponte entre o dispositivo de entrada e saída e o sistema operacional.
Os controladores eles manipulam diretamente o dispositivo de entrada e saída, enquanto o sistema operacional faz a comunicação através desse dispositivo, do drive do dispositivo. E é exatamente para isso que eles existem, para que possa se comunicar com eles através dos drives dos dispositivos. A transferência de dados por essa ponte pode ser feita em blocos ou caracteres, como já falamos disso. Vai depender do dispositivo. E como isso acontece? Bom, o sistema operacional vai reservar para cada dispositivo uma área de memória denominada buffer, tá? Esse buffer é utilizado para armazenar os dados de leitura e escrita. Essa técnica vai permitir reduzir o número de operações de entrada e saída. Por exemplo, quando um dado, lá no disco rígido do sistema, traz para a área chamada buffer, não só aquele dado solicitado pelo processo, mas também um bloco de dados próximo a ele. Então, caso haja solicitação de leitura de um novo dado que pertence ao bloco anteriormente lido, não existe a necessidade de uma nova operação de entrada e saída. E isso melhora a eficiência do sistema. Por quê? Porque o sistema operacional já adiantou, trazendo essa informação através do buffer. Que quando o controlador recebe um bloco com a sequência de caracteres do dispositivo, é iniciada a transferência para que o buffer interno, através dela, e quem faz isso? É a unidade central de processamento, ou então diretamente pelo dispositivo através da memória principal. Bom, pessoal, basicamente é isso aqui que acontece. Nós temos o controlador que fica onde? Que fica na impressora, né? Por exemplo, aqui nós temos impressora e nós temos a scanner, né? Nós temos, por exemplo, aqui um outro controlador que esteja nas memórias secundárias, como uma HD e tudo mais. O que acontece? Quando você instala uma impressora ou um scanner no seu computador, o seu computador não sabe como trabalhar com essa impressora, como esse scanner. Aí o que acontece? O que você tem que instalar adicionalmente, né? Você tem que adicionar um driver. Esse driver é que vai fazer a comunicação com o controlador, né? É o driver que vai fazer essa comunicação com o computador. Quando você compra uma impressora nova lá e tal, você coloca ela em casa, coloca ela para funcionar, às vezes ela não vai funcionar, porque está faltando o quê? Está faltando um driver nessa máquina. E quando você instala o driver, você instala o drive da impressora, do dispositivo, você instala o drive dela, ela vai funcionar. Porque o sistema operacional agora tem as informações adicionais, tem as informações de como a impressora funciona e quais são vamos dizer assim, as configurações dela para poder trabalhar com esse dispositivo de entrada e saída. Entenderam? Então, o controlador é a parte física e o driver é o programa que vai gerenciar, junto com o sistema operacional, essa impressora, esse dispositivo de entrada e saída. Alguns dispositivos mais novos, alguns sistemas operacionais mais novos, quando você já coloca a impressora no computador e esse computador tem internet, o sistema operacional já busca o drive dessa impressora e já começa a comunicação. Isso já é alguma coisa bem automática hoje nos computadores, nos sistemas operacionais mais atuais. Bom, pessoal, o driver tem como função receber comandos gerais sobre os acessos aos dispositivos e traduzir para os comandos específicos que poderão ser executados pelos controladores. A principal função do driver é proporcionar uma interface entre o controlador e o gerenciador de entrada e saída, independente do dispositivo conectado. Um driver é um programa escrito em linguagem de máquina para um dispositivo específico. Quando o dispositivo é substituído ou o dispositivo é conectado em outro computador com um sistema operacional diferente, o driver precisa ser atualizado novamente para funcionar. Certinho aí? Ficou clara essa ideia de drive e controladores? Bom, pessoal, os drives são muito importantes para o computador, porque através deles vai haver a comunicação dos dispositivos do computador. Muitos aparelhos, como impressora, webcam, placa de vídeo, necessitam de drivers para poder funcionar no computador. E quando o computador é formatado, é necessário instalá-los para que haja uma comunicação com os dispositivos. Então agora vamos falar sobre interrupções no computador. Todo processo tem uma linha física usada por dispositivos de entrada e saída ou pelo processo para solicitar o acesso a um periférico. Quando essa linha é acionada, o processo interrompe a tarefa em curso e salva os dados referentes a ela e entrega o controle ao sistema operacional, que executa uma rotina chamada manipular interrupção.
Nós vamos ver agora no próximo slide. Bom, pessoal, a interrupção é responsável por identificar o requisitante, o atendente e realizar uma tarefa requisitada, que pode ser, por exemplo, a leitura de um caractere, um teclado, ou a leitura de um bloco de dados na memória para a memória secundária, ou ainda enviar uma sequência de caracteres para a interface de rede. Então, por exemplo, um processo precisa fazer a leitura de algum dispositivo de entrada e saída, por exemplo, a leitura de teclado ou a leitura de mouse. Significa que esse processo precisa sofrer um bloqueio na sua suspensão e onde o processo sai do estado de execução e passa para o estado de espera. Porque se ele está realizando a operação de entrada e saída, a gente viu isso na nossa última aula. Então, quando você está digitando um texto no editor, cada tecla acionada corresponde a uma interrupção na UCP. Da mesma forma que quando você está navegando na internet, cada sequência de caracteres recebida no seu servidor web para o seu computador provoca uma interrupção. Imagine um exemplo, o professor na sala de aula explicando um determinado assunto e de repente o aluno levanta a mão imediatamente e o professor interrompe essa explicação e atende o aluno que requisitou essa interrupção. Então, ele responde seu questionamento e depois retorna ao ponto onde parou, dando prosseguimento à aula. Esse mecanismo de interrupção no computador funciona da mesma maneira. Nós temos o professor, os alunos, que são os periféricos, como o mouse, teclado, disco rígido, câmera. E quando o periférico levanta a sua linha de interrupção, ou seja, faz uma requisição, precisa da interrupção. Vamos ver isso aqui de maneira mais funda agora na nossa explicação. Pessoal, o mecanismo de interrupção, ele é basicamente, é como se fosse uma linha de trem. Nós temos uma linha de trem lá e na linha de trem, vamos imaginar que isso aqui seja o trem e tudo mais, Não é um trem muito bonito, mas é um trem. Nós temos um trem. Aí o que acontece? Existem as linhas de parada, Se acontecer, alguma coisa, por exemplo, existem trens que você aciona a linha de parada e o trem para, em qual estação. Às vezes não tem estações que não precisa parar ninguém, o trem continua seguindo, Se houver, alguém aperta um botão lá, assim, eu quero parar aqui nessa estação, para com o trem e a pessoa desce. O mecanismo de interrupção é a mesma coisa, quando você está digitando o teclado ou usando o mouse, toda vez que você aciona esse equipamento, digita ou tecla, ou pressiona o botão do mouse, você está acionando uma interrupção junto ao CP. A UCP vai entender que existe uma prioridade, porque você, usuário, está mandando informação para o computador e essa prioridade tem que ser respeitada. É por isso que existe essa interrupção, para atender o comando do usuário, para depois os outros processos serem executados. É isso que significa interrupção, É um mecanismo de interrupção que é um conjunto formado por rotinas de componente de hardware usado pelo sistema operacional para controlar requisições de entrada e saída. Certinho? Sabemos, pessoal, agora nós vamos passar para o conceito de biblioteca, Vamos lá. Sabemos que a biblioteca, em geral, é todo espaço físico onde os livros são guardados. Seja ele de concreto, seja a biblioteca de concreto, ou seja uma biblioteca virtual, por exemplo, que reúne uma coleção de informações de qualquer tipo, sejam escritas em folha de papel ou enciclopédias, dicionários, livros, monografias, ou digitalizadas e armazenadas em produtos como CD, DVD, banco de dados. Em todos esses casos, o bibliotecário organiza os itens do acervo conforme um padrão e faz uma busca para que, quando a gente precisa buscar algum desses dados, ela precisa ser convenientemente mais fácil, assegurando a integridade de todos os livros. Ainda, é claro, vai organizá-los segundo as suas características. Então, ele vai separar o livro, por exemplo, de acordo com o seu assunto, de acordo com o documento, data, publicação. Então, depois que o bibliotecário tiver todos esses livros organizados durante essa organização, ele vai criar uma lista. E todos esses livros da biblioteca, com seus assuntos, localização, código, dispositivos específicos respectivos a cada livro da biblioteca, vão ser organizados. Nós temos então, pessoal, a figura do bibliotecário e a figura da biblioteca em si, seja ela virtual ou física.
Os livros que são organizados, guardados na biblioteca, em todos os casos da melhor forma possível, para que quando a pessoa precisa de um livro, ela saiba exatamente onde está o livro. E quando quiser novamente guardar esse livro, no lugar ela sabe exatamente onde deve colocar esse livro. Mas qual é a relação da biblioteca com o sistema de arquivos? Você deve estar se perguntando. Eu vou dizer, a biblioteca é o dispositivo de armazenamento para o computador e o bibliotecário é o sistema de arquivos. Da mesma forma que o bibliotecário organiza o acervo da biblioteca, o sistema de arquivos guarda os dados através dos arquivos, identificando, com nome, posição e onde ele foi gravado, com tamanho e outras informações necessárias para o gerenciamento do sistema operacional através desses arquivos aí. Os arquivos são gerenciados pelo sistema operacional de maneira a facilitar o acesso do usuário ao seu conteúdo. Então, quando o sistema operacional guarda um arquivo no HD, ele precisa depois ser capaz de recuperá-lo. Recuperar esse arquivo, da onde você quer tiver guardado. Parte desse sistema, quem é responsável é denominada gerência de sistema de arquivos. É o próprio sistema de arquivos que é parte mais visível do sistema operacional. Isso porque a manipulação de arquivos é uma atividade frequentemente realizada pelo usuário. Quando você abre uma pasta e tem lá seus dados gravados, por exemplo, pasta de música, pasta de fotos, nós temos o sistema de arquivos sendo exibido para você. Isso deve sempre ocorrer de maneira uniforme, independente dos diferentes dispositivos de armazenamento. Então, quando você abre uma pasta que esteja armazenada um pendrive ou armazenado em um disco rígido, todas elas são apresentadas para você da mesma maneira. Tudo isso possível através do sistema de arquivos. Como ficou claro o conceito do sistema de arquivos? Nós vamos passar para o próximo slide agora. Bom, pessoal, o sistema de arquivos é constituído por informações logicamente relacionadas pelo usuário. Não há possibilidade de armazenar dados se não for através dos arquivos. Ou seja, os arquivos são unidade de armazenamento de informação. É como se fosse uma caixa cheia de fichas. A caixa representa os arquivos e as fichas, blocos de dados que estão dentro desse arquivo, desse tipo de arquivo. Então, o arquivo ele é constituído por informações logicamente relacionadas. E essas informações podem representar instruções de dados, por exemplo, um programa que possui um arquivo ou que possui várias instruções. Lá no programa, já programaram para desenvolver, você já deve ter programado para poder desenvolver esses tipos de programa. Assim também como um arquivo, que é, por exemplo, um arquivo é um arquivo de texto, um arquivo de música, um arquivo executável por um programa, ele contém instruções para compreendidas pelo processador. Enquanto o arquivo de dados, ele pode ser estruturado livremente como um arquivo de texto, ou de forma mais rígida como um banco de dados, que nós temos várias tabelas, várias informações relacionadas. Na realidade, um arquivo é um conjunto de registro definido pelo sistema de arquivos que torna o seu conceito meio abstrato, mas generalista. A partir dessa definição, o conteúdo de arquivos pode manipular segundo o conceito pré-estabelecido. Então, no caso de um arquivo executável, é um programa. O processador vai desenvolver cada linha de código como se fosse uma instrução do processo para cada dado, como se fosse um arquivo de texto, para que o programa seja executável. Por exemplo, se você tem um player de música lá, um arquivo de foto, quem vai gerenciar esses arquivos é o sistema de arquivos. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo aqui que eu dei para vocês. Nós temos aqui as pastas, que são sistemas de arquivos, e nós temos os dados guardados dentro dessas pastas. Os arquivos são as unidades de armazenamento de informação, um conjunto de registros definidos pelo sistema de arquivos constituído por informações logicamente relacionadas. O conjunto de informações, o conjunto de dados que forma essa informação para ser guardada pelo arquivo. Ficou claro esse conceito de arquivos aí? Bom, pessoal, os arquivos podem representar dados numéricos, alfanuméricos ou binários. Podem ser arquivos de texto, de música, de vídeo, programas contendo instruções em linguagem de máquina. Enfim, um arquivo é uma sequência de bits e bytes, linhas ou registros cujo significado é definido por quem criou. Certo? Vamos para o próximo slide agora. Bom, pessoal, nós temos aí o sistema de arquivos. A primeira parte da identificação é definida pelo criador do arquivo e a segunda é denominada a extensão mostrada por esse tipo de arquivo. Por exemplo, aqui nós temos um arquivo de música, de
de vídeo. A primeira parte, quem cria é o usuário. Por exemplo, você cria um vídeo, né? Você editou um vídeo, aí você vai colocar lá, se salvou no formato AVI. Então, por exemplo, você coloca lá assim, vídeo 1, ele vai ser salvo com vídeo 1.avi. AVI. Essa é a extensão do arquivo. Essa é a extensão que você vai utilizar para poder abrir o arquivo em um programa. A gente tem uns outros tipos de extensão, por exemplo, o executável, né, que é a extensão dos programas no computador. Todo programa que você vai executar, ele é um programa executável. Nós temos aí o HTML, que é a linguagem de programação para o web, né? Se você vai criar algum programa, você tem que saber, né, a linguagem do HTML. O JPG, que é um arquivo de imagem, né? Por exemplo, você vai salvar uma foto, você coloca lá assim, foto1.jpg, né, JPG. Você já sabe que JPG é uma extensão de um arquivo de quê? De foto. Então, todos os arquivos, eles possuem uma extensão, né? Todos os arquivos, eles possuem uma extensão que vai servir de base para você saber qual programa que vai abrir ele. Nós temos também o MP3, né, que é um programa de áudio, e o PDF, que é um programa para um tipo de de leitor de textos. Bom, pessoal, nós temos agora o sistema de arquivos. Um sistema de arquivos é um conjunto de estruturas lógicas e de rotina que permite ao sistema operacional controlar o acesso de dispositivos de armazenamento em massa. Os sistemas podem suportar mais de um sistema de arquivos, desde que não estejam na mesma partição. Por exemplo, algumas versões do Windows suportam FAT32 e NTF. Eu vou explicar isso, pessoal, da maneira seguinte. Existem formas de formatar as repartições do HD. No sistema Windows existem duas, que a gente chama FAT32, que foi a primeira, e depois a gente tem um sistema mais novo, que é o sistema NTF. Esses dois sistemas são formas para você manipular as informações que estão no seu computador. E através dessas formas de versões de repartições, de formatar as repartições do seu HD, que você vai conseguir trabalhar os seus arquivos, nessas duas formas no Windows. Bom, pessoal, o sistema de arquivos é um conjunto de estruturas lógicas e de rotinas que permite ao sistema operacional controlar o acesso do dispositivo de armazenamento em massa. Os sistemas podem suportar mais de um sistema de arquivos, desde que eles não estejam na mesma partição, na mesma divisão de arquivos. Por exemplo, algumas versões do Windows suportam um sistema de arquivos chamado FAT32 e também o sistema de arquivos chamado NTFS. Os sistemas Linux, eles já suportam o sistema de arquivos da família XT3 e XT4. Mas para que vocês possam entender um pouco melhor a diferença entre os sistemas de arquivos FAT32 e o do Linux, o FAT32 ele foi utilizado nas primeiras versões do Windows. O FAT32 não tinha grande suporte à segurança de arquivos e permissões. Por isso foi desenvolvido um novo sistema que chama NTFS. Ele precisa de menos espaço de armazenamento. Por isso, pessoal, o FAT32 é um sistema de arquivos utilizados para dispositivos removíveis, por exemplo, pendrive, cartão de memória, entre outros. Então, o FAT32 é um sistema de arquivos utilizados em dispositivos de armazenamento em massa menores. Já o NTFS, utilizados em discos rígidos, já são utilizados em discos rígidos. Agora, com relação ao Linux, nós temos o sistema XT3 e XT4 referente ao Windows. Sistemas operacionais Windows não leem dispositivos em massa que estejam formatados em sistemas de arquivos Linux. Então, para você entender um pouco melhor, se você for montar um computador e instalar o Linux e tiver lá a partição que for formatada em NFTS, o Linux vai conseguir enxergar. Mas se você fizer o contrário, se você formatar uma partição com Windows e tentar ler uma partição que seja formatada com o sistema de arquivos Linux, o Windows não vai conseguir enxergar, porque o sistema operacional Windows especificamente não dá suporte de leitura a outros sistemas operacionais. No caso aí, a Microsoft ela não permite a leitura de X3 e X4. Então, agora vamos ver os tipos de sistema de arquivos.
O sistema de arquivos estabelece para cada dispositivo uma organização para leitura e gravação. Por exemplo, um dispositivo de armazenamento em fita é organizado com uma sequência de blocos e a leitura é feita sequencialmente e a gravação sempre após o último registro, dependendo de como está organizado. O sistema de arquivos pode recuperar registros ou blocos de arquivos de várias maneiras. Essa forma de leitura e gravação dos arquivos na memória secundária é chamada método de acesso. Nós vamos conferir os principais métodos de acesso agora. Bom, pessoal, nós temos aí 3 tipos de métodos de acesso. Nós temos aí acesso sequencial, né, que é o acesso restrito à ordem que estão os registros e foram gravados, sendo que a gravação de novos registros só é possível no final do arquivo. Por exemplo, quem aí já deve ter visto aquelas fitas, né, aquelas fitas de música antigas, que vocês rodavam com lápis aí e tudo mais, né? Você só pode, a partir do momento que você grava uma parte, você só pode gravar no final da fita, entenderam? No final do arquivo. Você só pode gravar no final do arquivo no momento que você está gravando, grava uma parte e você está gravando, você só pode gravar a partir daquele final que você já gravou. Nós temos aí o acesso indexado por chave, né? O arquivo deve possuir uma área de índice onde existam ponteiros para os dispositivos e registradores. E a partir dessa informação realiza-se um acesso direto. E nós temos o acesso direto, que permite a leitura e gravação de um registro, né, diretamente na sua posição, de forma mais simples de acesso. A gente vai ver mais para frente agora como funciona cada um deles. A organização mais simples de uma estrutura de diretórios existe apenas um único nível de diretório, contendo todos os arquivos do disco. O nível único é bastante limitado, não permitindo que o usuário crie arquivos com o mesmo nome. Nós vamos ver agora como funciona os níveis do sistema de arquivos, certinho? Vamos lá. Nós temos aí, pessoal, a estrutura de diretório de nível único. Todos os arquivos fazem parte do mesmo diretório, sendo necessário um nome único para cada arquivo, que nem eu expliquei. É uma estrutura básica, né, onde você tem o usuário e você tem a colocação, onde você vai armazenar os arquivos. É uma estrutura única, de nível único. Já na estrutura de diretórios de níveis, né, nós temos os diretórios separados para cada usuário e no diretório principal mantém-se o endereço do diretório do usuário. Aqui nós temos o diretório do usuário separado, né, cada usuário possui, né, um sistema separado do outro. Por exemplo, o usuário 1 possui seu sistema de arquivos, o usuário 2 possui seu sistema de arquivos, né? O usuário 3, né, possui o seu sistema de arquivos. Essa é a diferença. Enquanto um, né, possui só um outro nível, o nível 2 possui a separação, né, de usuários e dos seus níveis. Agora, no próximo, nós temos aí, né, os arquivos, nós temos aí a árvore, né, do diretório raiz. Bom, pessoal, essa aqui já é um pouco mais complexa, né? Nesse diretório, pessoal, nós temos aí uma raiz que se chama MFD, né? Nós temos o galhos, que se chama UFD, e nós temos também os arquivos que são as folhas. Nós temos as raízes, nós temos os galhos e nós temos as folhas nesses sistemas. Eu vou explicar. Não tem na apostila de vocês o significado de MFD e UFD, mas eu vou falar para vocês aí. Nós temos aí, pessoal, User File Directors, né? Cada usuário possui seu próprio diretório de arquivo. E nós temos também o MFD, que é o Master File Director, né? Existe um nível de diretório adicional para controlar os diretórios individuais de cada usuário, né? Cada subdiretório abaixo do MDF pode conter arquivos e novos subdiretórios e assim por diante. Quando se referencia
a um arquivo, é necessário especificar seu nome, bem como o diretório onde se encontra. Essa referência se chama PAT. Mais organizada e adotada pela maioria dos sistemas operacionais. Na maioria dos sistemas operacionais, diretórios também são tratados como arquivos, com identificação de atributos, proteção e identificação do criador. Bom, pessoal, nós temos a diferenciação do sistema de árvore, né, o sistema de raiz, né, que cada arquivo possui um caminho com o nome de arquivo composto pelos nomes de diretórios que formam o caminho da raiz. Aqui nós temos a raiz, nós temos os galhos e nós temos as folhas. Basicamente, né, o usuário ele pode acessar tanto os seus arquivos, né, como os arquivos que possuem a outros usuários. Né, que possuem a outros usuários. Existe esse compartilhamento de informação aí das informações. No nível único, nós temos um nível só, né, de informação, do usuário de informação. Do nível de estrutura de 2 diretórios, nós temos o usuário, o sistema de arquivos, onde ele pode endereçar, né, os seus diretórios, onde ficam os seus endereços de diretórios do usuário. E no nível 3, a gente tem a estrutura da raiz, a estrutura dos galhos e a estrutura da folha, né, onde o usuário ele pode acessar, né, tanto o seu diretório como o diretório dos outros através de permissões. Certinho? Vamos para a próxima parte, então. Bom, pessoal, um problema que o sistema operacional precisa resolver é quando a exclusão de arquivos e os diretórios provocam a criação de buracos na memória secundária. E é preciso reutilizar sempre que possível o espaço dos arquivos excluídos para novos arquivos. Esse processo é chamado alocação de arquivos, uma técnica usada para eliminar buracos no disco rígido. Essa técnica é chamada de desfragmentação, né? Um utilitário de sistema presente em todos os sistemas operacionais. Todos os sistemas operacionais têm o sistema de desfragmentação. Os sistemas operacionais, né, ele reagrupa os arquivos e diretórios de forma contígua, né, para que ele possa eliminar os buracos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das aulas. Qualquer dúvida com relação ao conteúdo, vocês podem me procurar no fórum. Estarei atendendo, né, tire dúvidas no fórum. E é isso aí. Espero que todos fiquem bem. Um grande abraço a todos e até mais.